Luiz, e este plano eu garanto, eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-0017221/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobopastor.com.br. A Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora Notícia. Nesta quarta-feira, dia 21 de março, as vagas abertas no posto de atendimento ao trabalhador de Limeira são para supervisor de loja, com experiência e curso superior completo em administração, técnico mecânico com experiência e ensino médio completo, empregada doméstica com experiência e vidraceiro com experiência, ensino fundamental completo e habilitação nas categorias A e B. Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer ao Pátio Limeira, localizado na Rua Tiradentes, 1366, no centro, no edifício Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio Limeira, com carteiras de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo. O atendimento segue até às 4 da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Então, 11 horas e 53 minutos já, rapaz. 11h53, ponto final na Voz do Povo, né? Não dá para prosseguir mais. Ponto final na Voz do Povo. Deixa eu estabelecer o colóquio com Caio Bortolã, que está chegando por aqui nesta quarta-feira. Falo bom dia para você, Caio Bortolã. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê. Minha saudação aos romeiros de Limeira. Sou informado agora pelo querido amigo Adilson Virgulim. Adilson Virgulim, você esteve comigo lá no Bar do Irso. É cunhado do Irso, do Bar do Irso. Você é cunhado do Irso? É, da Avenida Piracicaba. Sei. E é um dos romeiros mais ativos e mais queridos, não é? Não que os outros não sejam, todos são. Hoje, Ivan, 8 da noite, tem a missa, que é chamada... Eu vou me valer da informação aqui para não errar. Hoje, na Casa de Apoio aos Romeiros, Casa de Apoio aos Romeiros, 20 horas ou 8 da noite, missa de envio da 33ª Romaria Aparecida. 33ª, né? Os homens saem agora, as mulheres vão num outro momento, as mulheres fazem um percurso menor, os homens fazem um percurso maior de 342 quilômetros a pé. Porque há vários tipos de romaria, não é, Ivan? A romaria de bicicleta, o ex-prefeito Paulo Radiche foi a Aparecida do Norte de bicicleta. A romaria de moto, e aí eu acho que é um pouco mais fácil, né? Ir de moto do que a pé ou de bicicleta. A romaria a cavalo. Romaria de moto, o que seria? Uma romaria, motaria? É, uma romaria de moto. Há Motaria? romeiros que vão de Limeira ou de outras cidades de moto até Aparecida do Norte. Há aqueles que vão a pé, aos que vão de bicicleta, aos que vão montados em cavalos e a romaria das mulheres também. Hoje sai a romaria dos homens às 8 da noite, missa de envio aos romeiros, que é na Cara, não é? Que é a Casa de Apoio aos Romeiros, e é sempre um momento de
enorme emoção, Ivan, porque as esposas, Sim. os filhos, os familiares vão acompanhar a saída dos romeiros para essa caminhada que dura, em geral, 8 dias. Imagine só, 342 quilômetros. É porque eu sou um fraco, Ivan, mas eu tenho na minha lista de desejos, eu digo que eu sou um fraco porque eu não cumpri ainda esse meu desejo, mas na minha lista de desejos está a caminhar com o Adilson, com o Valdevino. Se eu não estiver muito enganado, meu amigo Reinaldo Pelosi, o Pel, vai caminhar com eles, vai à Romaria com eles. É algo que eu vou fazer um dia na vida e que seja breve e que eu consiga fazer, consiga ter a tenacidade, a disciplina, a determinação e a fé do tamanho que tem os romeiros, que eu parabenizo, saúdo e parabenizo antes mesmo deles começarem a caminhar. Porque nós estamos na edição 33 da Romaria a Pé, a Aparecida do Norte, Ivan, e tem gente que caminha desde a primeira. Sim. Sim, eu faço ideia. E é uma prova de fé muito grande, né, rapaz? Porque você caminhar daqui a Aparecida, vou falar uma coisa, rapaz. Não é fácil, não. Você realmente precisa de um sacrifício pessoal, um esforço pessoal muito grande, né? Quem foi diz que é duro, faz bolha no pé, assadura. Inclusive o Chicão da Romaria... A Rita está perguntando aqui, ela disse que não entendeu, que você falou que a Romaria das Mulheres do trecho é menor? Segundo o que eu sei, elas caminham um trecho menor do que os homens. Ela fala porque é o mesmo caminho, como é que é menor? Mas não saem de Limeira, né? Elas não saem de Limeira. Então, talvez seja uma outra rota, sei lá. Fazer uma outra rota. Salvo o engano muito grande da minha parte. Essa é uma romeira, que a Rita diz, saímos sim. Sai de Limeira? De Limeira. Então tá bom. Talvez então, elas façam uma outra rota. Se a Rita está dizendo, eu concordo com... A Rita disse que já foi 4 vezes. Com a Rita. O Adilson está nos ouvindo agora, o Pel vai. O Adilson, sobre a Romaria das Mulheres, por favor, é o mesmo trajeto? É a mesma distância? Porque aí eu me corrijo. Não tem problema nenhum em me corrigir, viu, Rita? A informação que eu tinha era que as mulheres caminhavam numa outra época, não nessa época da Páscoa, e caminhavam menos quilômetros. Ela disse que é o mesmo trajeto. É o mesmo trajeto. É o mesmo o Adilson está trajeto. confirmando aqui, é o mesmo caminho. Então me desculpe, Rita, e me desculpem as romeiras que fazem um sacrifício do mesmo tamanho. Foi um erro meu. Muito bem. Seja para o homem, seja para a mulher, realmente é uma grande empreitada. Então, mas não me arrisco. Eu vou me arriscar. Eu não me arrisco. Eu vou me arriscar. Eu não me arrisco com medo de passar vexame. Eu vou me arriscar. Se eu não conseguir, eu volto. Porque tem romeiro que não consegue, não é, Ivan? Pois é. Porque não é fácil. Não, imagina. Né? Se fosse fácil, aguente, todo mundo ia, né? Tem quem aguente só o primeiro dia, tem quem vá até a metade, depois volte, tem quem caminhe 2 dias. A saída das mulheres é no mês de julho, me informa aqui o Adilson. E aí elas fazem o mesmo trajeto que os homens. Eu conheço o pessoas mesmo sacrifício que os homens. Eu conheço pessoas que vão e se preparam, né? Sim. Se preparam para fazer um treinamento, né? Em geral, eles treinam, Ivan. Mas há quem vá sem treinamento. E há relatos assim. Sei. Há relatos assim. Então, porque aí que tá, né? É uma coisa... O que motiva uma pessoa a participar disso? Uma fé. A fé. Uma fé religiosa. A fé e o amor por Nossa Senhora. Então, uma padroeira fé do Brasil. Você vai por quê? Por uma fé. Você não vai porque... Você não vai para participar de uma competição esportiva. Não. Você não vai para participar de uma disputa. Você vai para agradecer, Ivan. Você vai para agradecer por tudo que você recebe. Ou você vai para agradecer uma graça em específico. Ou você vai simplesmente porque você julga que tem de ir. Portanto, recebido, a Romaria das Mulheres sai no dia 4 de julho. Portanto, no meio do ano. O que não quer dizer que seja mais fácil que a Romaria dos Homens, é igualmente difícil. Eu conversei certa vez com o Ju Negão. O Ju Negão foi vereador, hoje é secretário... Secretário não, hoje ele atua no governo do Mário Motion. E o Ju me disse o seguinte, o Ju é do meu tamanho, né? Aliás, o Ju é maior que eu, né? E mais pesado que eu, inclusive.
E o Ju disse o seguinte: olha, Caio, é algo fora do comum. Há um dado momento em que você acha que não vai aguentar mais e os romeiros são destacados em rodízio para carregar a imagem de Nossa Senhora. E aí, segundo o próprio Ju e outros relatos que eu ouvi, quando um romeiro leva na frente de todos a imagem de Nossa Senhora, parece que o carro estava sem gasolina. A partir daquele momento o carro passou a estar com o tanque cheio. Porque quem está capengando com dificuldade, com o calor, com o cansaço, com as dificuldades físicas, quem está capengando naquele momento recebe uma energia nova e aí consegue caminhar com força e chegar no final do trajeto. Mas há relatos, por exemplo, Ivan, eles têm de ir de tênis, não é? Porque não dá para caminhar de sapatos. Então há tênis que são cortados, né? O dedo fica fora do tênis, porque os pés também incham, ficam cheios de bolhas. Quem tira bolhas é o Chicão da Romaria, um dos homens que faz isso, que é o irmão do vereador José Roberto Bernardo. E o idealizador de tudo isso é o Valdevino Custódio. Querido Valdevino Custódio. Então, meus amigos romeiros, recebam o meu abraço de incentivo e desde já os meus parabéns por serem fortes na fé, como eu infelizmente não sou ainda, mas eu sou um ser humano que tenta evoluir, né? Que busca um aprimoramento necessário para qualquer ser humano. Eu disse Valdevino Custódio, pelo amor de Deus, Valdevino Vieira, eu me confundi, mas é o Valdevino, eu quis falar dele, que é o grande líder, um dos grandes líderes desse movimento. Mas hei de ter força e fé para caminhar junto de vocês. Hoje a emoção da saída, Ivan. E na Sexta-feira Santa, a emoção da chegada. Hoje é quarta-feira, não é? Sim. Na Sexta-feira Santa, a emoção da chegada. Devem ser emoções proporcionais, mas muito grandes. Tanto a da saída, quando os familiares ficam, as esposas, os filhos e filhas ficam, e depois, quando esses mesmos familiares, esposas, filhos, filhas vão receber, os irmãos, né, vão receber os seus familiares lá em Aparecida. O pessoal está mandando fotos aqui. A Cidinha do bairro da Boa Vista está dizendo que as romarias de moto elas são feitas através de trilhas pela mata. E aí o Matheus Pinarelli, certamente é um dos romeiros de moto, manda aqui fotos da romaria de motos. É uma aventura também, hein? É uma aventura. É uma aventura, não deixa de ser. Não é fácil, né? De moto você vai cansar menos, né? Mas não deixa de ser uma aventura também. Não deixa de ser. Né? É o caminho antigo dos romeiros, talvez, né? Pelas matas, mas evidentemente que a pé cansa mais, né? A pé cansa mais, Sim. De bicicleta cansa mais, no lombo de um cavalo custa mais, né? Eu vi certa vez, isso faz muito tempo já, eu vi mas é igualmente elogiável a iniciativa dos que vão de moto. Uma reportagem naquele Globo Rural de um pessoal que saiu de uma cidade aqui do interior no lombo de burros, né? Fizeram essa romaria a cavalo. Aliás, nem a cavalo, eram burros mesmo, muares mesmo. E então eles tinham que levar mais de um animal, vários animais, era uma tropa imensa que saía, homens, mulheres a cavalo. Outra aventura impressionante pelo interior, andando só pelo interior do estado de São Paulo, pela zona rural, pelas fazendas, pelas estradas no meio de propriedades rurais. Um negócio maravilhoso, lindo e também cheio de emoção e cheio de fé, né? De emoção e devoção, né? É um negócio bonito, é bonito de ver. A nossa romaria de moto faz o mesmo caminho da romaria a pé, está dizendo aqui o Adilson. Obrigado, Adilson, pelas informações. Mas são 342 quilômetros, né, Ivan? 342 quilômetros em cima de uma moto também não é fácil. Não é fácil. São os caminhos da fé, minha gente. Todo mundo sabe que eu sou católico, todo mundo sabe da minha adoração por Nossa Senhora. E eu acho que todos nós, antes de tudo, primeiro de tudo, temos o direito de pensarmos e agirmos como bem entendermos, e a nossa opção pela fé deve ser respeitada. Eu respeito demais, meus amigos,
meus irmãos e irmãs evangélicos que não dão bola para esse tipo de coisa. Respeito demais até quem não tem fé. É uma opção que a pessoa fez. Respeito os espíritas, aqueles de religiões de matrizes africanas, mas eu sou católico. Eu sou católico e não tenho a menor vergonha de dizer. Eu sou católico e a minha vida toda eu tenho pedido e tenho recebido a graça de Maria que passa na frente, não é? Nós católicos falamos, Maria, passe na frente. Passa na frente, Maria. E Maria tem passado na frente porque não se conhece quem tenha pedido a mãe e não tenha sido atendido pelo filho. A mãe encaminha os pedidos ao filho e o filho realiza os pedidos. Então, com todo respeito a quem pense diferente de mim, quem professe a sua fé em outras denominações, em outras religiões, evangélico ou não, do candomblé, da umbanda, ou no espiritismo, ou até mesmo os ateus. Mas esse é um momento que eu peço licença para falar dos meus irmãos e irmãs católicos, né? Para saudá-los efusivamente, porque não é fácil, minha gente. É uma profissão de fé. Caminhar 342 quilômetros. Sabe, Ivan, eu prometo ao Valdivino, ao Adilson, prometi ao Glauber, faz tempo que eu não vejo, não tenho contato com o Glauber. Conversei muito sobre isso também com o Ju Negão, conversei muito com o ex-prefeito Paulo Radiche. Em 2013 eu prometi que eu faria a Romaria a pé. Eu espero conseguir em breve. Eu estou em débito, eu sei que passou 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Mas há de chegar a hora de eu caminhar junto com eles, como caminha meu querido amigo e afilhado Reinaldo Pelosi, do Despachante Novo Mundo. O Pel emagreceu muito, para o Pel é um desafio dobrado, porque o Pel emagreceu muito, e o Pel, assim como eu, era sedentário, Ivan. Por o sedentário, meu amigo. O Adilson Virgulim também emagreceu muito, não é? E também era sedentário. O Valdevino não, né? O Valdevino é um atleta. Mas há muitas pessoas, assim como eu, Ivan, que nunca fizeram nenhuma atividade física, que estavam acima do peso e que mesmo assim vão, Ivan. Claro. E que conseguem, Claro. né? Porque há pessoas com uma complexão física melhor, com mais facilidade na prática de modalidades esportivas. Não é o meu caso. Eu sou todo desengonçado, eu não tenho jeito para nenhuma atividade esportiva. Eu sou um ser humano comum, né? Que gosta de sentar no bar do Irso, tomar minha cerveja e comer o meu torresmo. Então, para essas pessoas comuns como eu, com limitações de ordem física, inclusive, conseguir realizar a Romaria é a prova não do tamanho da força física, mas do tamanho da fé da pessoa. E eu tenho relatos também, vou falando e vou lembrando, Ivan, de deficientes físicos que vão, literalmente se arrastando, mas vão. Deficientes visuais, deficientes... não vou dizer de toda a ordem, né? Mas deficientes físicos, alguns portadores de algum tipo de deficiência física que se superam e vão, em nome da fé. Pessoas com mais idade, com mais peso, que se superam e vão, em nome da fé. Então eu só posso aplaudir essa gente. Muito bem. Boa viagem para você, Caio Bortolã, quando você for. Eu vou. Não agora, uma boa mas eu romaria. E para quem está indo agora, uma boa romaria para todos. E aí eu vou pedir ao Valdevino, Completo ou não ao completo? Adilson, quando eu conseguir, eu vou pedir a eles, porque quando o Romero sai, ele sai, salvo engano, sem relógio, sem nenhum aparelho eletrônico. Ele pode até levar o celular, mas ele tem de desligar o celular. Não pode levar rádio, não pode levar nada. Ele tem de caminhar. Evidentemente que ele vai conversando com seus colegas mais de romaria, mas ele deve despir-se de qualquer vaidade e deixar, na melhor das hipóteses, na mochila, né, algum aparelho eletrônico. Mas eu pediria a eles para, quando fosse, para levar comigo um celular, não para falar no celular, mas talvez para transmitir isso para o nosso público, ou registrar isso para o nosso público. Eu sei que eles próprios já fazem a filmagem disso, já registram em fotografias, mas é algo que eu penso também em fazer, né? Em contar às pessoas dessa minha experiência, que um dia vai chegar. Na hora certa vai chegar. 33 anos, já proibido o celular, diz a Rita. Proibido o celular, né?
Tá vendo? Celular você esquece. E Do que você quer falar, o que Ivan? mais? E o que mais? Do que você quer falar? Eu quero falar do que você quiser Hoje falar. tem futebol. Tem. Ontem o São Paulo. Que pichotada do goleiro do São Caetano. Você viu o lance? Eu vi, rapaz, que realmente, que bobeira, não? E alguns torcedores de Limeira ficaram felizes. Sabe por quê? Porque quando o Independente estava para subir no jogo final contra o Oeste em Itápolis, esse goleiro Paes era o goleiro do Oeste de Itápolis. É. Inclusive, nosso colega Denis Suidedo citou e outros torcedores do Galo citaram. Ah, tá vendo? Agora ele pegou o dele. Porque naquele jogo ele fez cera, naquele jogo ele fez tudo o que podia. Gente, é um profissional do futebol. Se ele estivesse jogando pelo Independente, ele faria a mesma coisa, né? Porque o árbitro não o puniu, ele fez cera, ele fez isso, aquilo outro. Pois é, o Oeste talvez tivesse uma representatividade maior junto à Federação Paulista de Futebol, tanto é que o Oeste subiu e o Independente não subiu. E esse goleiro, o profissional de futebol, fez a parte dele naquele momento, como faria se estivesse jogando com a camisa do Independente. Eu não estou defendendo o goleiro, não. É que eu acho que as coisas são, esse tipo de coisa é normal, né? Dentro do futebol. Agora, que pichotada que ele deu ontem. O São Caetano não perderia o jogo, não fosse a lambança que ele fez. Não perderia. Ele abusou da sorte, né? Ele abusou. Goleiros, essa coisa de atacante pressionar goleiro, a gente já viu em várias situações do futebol, em que o goleiro leva pior mesmo, né? Porque uma bobeira que ele dá e um atacante com maior agilidade, já vi. O Lucas Lima, se eu não me engano, fez um gol assim, pressionando um goleiro na saída de bola e tomou a bola do goleiro. Se eu não me engano, eu não vou lembrar com quem. Teve um jogador do Palmeiras, eu não vou me lembrar qual jogador, que roubou a bola do Rogério Ceni, e o Rogério Ceni sabia jogar com os pés. Sim. E fez um golaço no São Paulo, no Morumbi, batendo de fora da área. Não sei se foi o Robinho. O Robinho fez um golaço no Rogério Ceni do meio de campo. Não, o Robinho fez de fora na da arena, né? Eu não sei se novamente o Robinho foi aquele jogador do Palmeiras que rouba a bola do Rogério Ceni e faz o gol. Não sei se era o Robinho nas duas, mas o Rogério Ceni também. Fez saídas erradas ao longo da carreira. É um risco que o goleiro corre, né? Uma situação de risco. Claro que é um risco calculado, mas sempre pode dar problema, né? É um risco calculado. O cara sabe que ele vai correr um risco, ele calcula as probabilidades dele, mas às vezes pode dar zebra, como foi o rapaz ontem. Ivan, eu não vou poupar o jogador. Ele é um profissional da bola. Claro que ele não queria que o time perdesse, mas eu não vou poupar o jogador. Porque eu me coloquei na pele dos outros colegas dele do São Caetano. Que talvez tenham pegado leve com ele depois no vestiário, mas se eu fosse colega dele, eu não pegaria leve com ele, porque ele foi irresponsável. E o São Caetano só perdeu pelo erro dele. Porque o São Caetano estava na dele, fechadinho, bem postado, dentro de campo, havia ganhado o primeiro jogo por 1-0 e não perderia para o São Paulo ontem, pelo menos por mais de um gol, e aí decidiria nos pênaltis. Não fosse a lambança do goleiro, saiu de campo chorando, disse que não tem coragem de olhar para a mulher. Eu acho que ele tem de ficar sem olhar para a mulher um tempo mesmo. Foi um erro, não foi proposital, mas ele tem que carregar essa vergonha, por um tempo. Não, tem que aprender o que não pode fazer, né? O que não deve fazer, né? Agora, se ele quiser continuar a carreira dele de profissional, tem que levantar a cabeça e seguir em frente, tocar em frente e esquecer isso aí, porque senão não levanta mais a cabeça, amigo. Senão toda vez que for jogar bola, toda vez que tiver uma jogada dessa daí, o cara vai se sentir inseguro. Eu acho que ele tem que superar esse episódio, mas esquecer dele jamais, Ivan. Porque ele não pode repetir o que fez, se ele quiser continuar no futebol, jogando em boas equipes e levando o pão, né? Se não levantar a cabeça, casa. Não joga mais, viu? E levando o pão para casa. Mas passou o São Paulo, Ivan. E hoje é o jogo do Santos? Hoje ou é amanhã? O jogo do Santos. O Santos deve passar. E do Palmeiras, né? também. O Palmeiras já passou. Palmeiras e amanhã, Corinthians e Bragantino. Eu acho que o Corinthians é favorito, mas eu não cravaria com 100% de certeza que o Corinthians passa, né? Provavelmente uma semifinal em passando o Corinthians será Corinthians e Santos e a outra será Palmeiras e São Paulo, o que quer dizer que o Palmeiras já está na final do Campeonato Paulista. Ah, é? Já tem no a mais final. absoluta certeza? Mas não tem a menor dúvida. O Palmeiras já está na final do Campeonato Paulista. O São Paulo não dá para saída? Olha, tem de acontecer uma hecatombe
nuclear para que o time do Palmeiras não passe pelo Novo Horizontino. O Palmeiras não vai perder por 4-0 ou por 4 gols do Novo Horizontino. Também acho que Aliás, não. o Palmeiras deve ganhar do Novo Horizontino hoje até com mais facilidade, né? Do que ganhou lá em Novo Horizonte. Deve fazer 3, 4, 5 gols hoje no Novo Horizontino. Aí o Palmeiras estará nas semifinais. Nas semifinais pega o São Paulo, Ivan. E o São Paulo não ganha do Palmeiras, Ivan. De jeito, maneira? Não ganha. Mas nem num dia ruim do Palmeiras, num dia excelente do São Paulo. Mas tem que ser 2 dias ruins do Palmeiras. E 2 dias excelentes do São Paulo. Há quanto tempo o São Paulo não tem um dia excelente? O Palmeiras andou tendo seus dias ruins, mas há quanto tempo o São Paulo não tem um dia excelente? Há muito tempo. Tá certo. Isso não quer dizer que eu vá torcer para o Palmeiras, não. Eu vou torcer para o São Paulo. Mas o Palmeiras, na minha opinião, já está na final do Campeonato Paulista. E aí nós vamos ver do outro lado quem vai, né? Se Santos, Bragantino ou Corinthians. Nós vamos ver o outro lado. Ou Botafogo de Ribeirão Preto, né? Mas o Botafogo joga na Vila ou joga no Pacaembu? Joga na Vila Belmiro. Acho muito difícil. Vila Belmiro. Acho muito difícil. Tá bom, tá vaticinado então. E a Internacional? Bom, a Internacional hoje só cumpre tabela. Só cumpre tabela até o final dessa semana, encerra a sua participação na Série A2, não já cai. está garantida a participação na Série A2 do ano que vem, não é isso? E agora começa a se planejar para as disputas da Copa Paulista, enquanto o Independente se planeja para as disputas da 4ª divisão, da Série B. Nossa. Aliás, a gente fala da Romaria, né? Como é difícil caminhar 342 quilômetros a pé, e é mesmo. Agora eu fico imaginando esses abnegados que tocam o futebol do Independente, como é difícil tocar o futebol do Independente. Se já era difícil tocar o futebol do Independente na A2, quando o time quase subiu, se já é difícil tocar o futebol da Internacional na A2, imagine só tocar o futebol do Independente na 4ª divisão do futebol de São Paulo. Nem me fale. Nem me diga uma coisa dessa. Não sei nem o que pensar. Não tem dinheiro, Ivan. Pois é. Tem conta para pagar e não tem dinheiro para pagar as contas. E é uma situação assim, a situação do Independente é assim, né? Você poderia talvez pensar assim, poxa, não seria mais razoável você parar 1 ano ou 2 anos, colocar a casa em ordem e depois retornar com o futebol lá embaixo mesmo, como tantos outros clubes já fizeram, né? Começaram lá embaixo, teve clubes que por exemplo, Capivariano, né? Saiu da 4ª divisão, foi subindo, chegou na Série A1, né? Não seria mais razoável pensar em parar 1 ano e 2 anos? Mas se você pensar bem, rapaz, se já está difícil andando, parando então... O Novo Horizontino parou, voltou e está disputando quartas de final. A Internacional parou, voltou, mas isso lá nos idos de 70. Isso foi em 75 que a Inter voltou, né? Olha, desde que eu me conheço voltou por gente, eu ouço dizer que o Independente vai parar o futebol. Desde que eu me conheço por gente. Eu ouço dizer que o Independente vai parar o futebol. Para tudo, porque o clube... Não tem mais o clube, né? O clube não, né? Perdeu o clube. Mas eu acho que o Independente não vai parar o futebol. Só que é muito difícil, Ivan. É muito difícil. Encontrar uma saída razoável para essa situação não é fácil, não. Eu não queria estar na pele da direção do Independente, não. E não é algo lá tão comum assim, numa cidade do porte de Limeira, cidades do porte de Limeira terem 2 times. Piracicaba é maior que Limeira, só tem o 15. Nós temos aqui Mojimirim, perto de Limeira, menor que Limeira, só tem o Mojimirim. Americana, menor que Limeira, só tem o Rio Branco. E não dá para fazer uma fusão, né? Como já Paraná Clube é fruto de uma fusão. O Paraná Clube, né? É fruto de uma fusão difícil. Não pense você, torcidas adversárias também lá no Paraná conseguiram. Muita gente acreditava que aquilo jamais seria possível, fizeram uma fusão e deu certo, né? Mas aqui vai fundir o quê? Fundir o quê com Vamos fundir as nossas dívidas. Fundir a fome com a vontade de comer? E vamos fundir as nossas poucas receitas. Não vai haver fusão. Internacional e Independente não vão tornar-se um jamais. O que eu estou querendo dizer é que se você fizer a observância, Araras, por exemplo, é uma cidade menor que Limeira. Teve União São João, não tem mais. União São João fechou. Mas Santa Bárbara e Americana são coladas. São, mas não são a mesma cidade. Em Americana tem Rio Branco, em Santa Bárbara, a Barbarense.
Ah, mas Mogi-mirim e Mogi Guaçu, aquela região tem 2 times. Aliás, nem sei se tem ainda o Guaçuano. Mas o Mogi-mirim é uma cidade, Mogi Guaçu é outra cidade. E, salvo engano, Mogi Guaçu é maior do que Mogi-mirim. Não, aqui seria o caso de você tentar uma fusão, por exemplo, se um deles tivesse, por exemplo, o Independente, o Independente tivesse lá com o clube em funcionamento. Vamos fazer uma fusão? O Internacional não tem o clube, mas o Internacional tem um nome maior, uma projeção maior. Foi campeã paulista, campeã brasileira da Série B. Né? Mas eu estou falando isso hipoteticamente, que eu sei que isso não vai acontecer. Estou falando de uma maneira absolutamente hipotética. Não, e é bom deixar claro que nenhum de nós está defendendo aqui o fim do Independente, nenhum de nós está defendendo uma fusão entre os times. Nós estamos aqui loucubrando. O que nós estamos dizendo é que, puta vida, como é difícil tocar o futebol. Como é dura a vida do dirigente da Inter, como é dura a vida do dirigente do Inter. É isso que nós estamos dizendo, que é difícil tocar o futebol, que são abnegados, e volta naquilo que eu disse outro dia, Ivan, são esperançosos. Eles carregam a paixão pelo time e carregam a esperança de que o time seja campeão, suba de divisão. Só que, Ivan, é tudo muito bonito. Mas quando vai para a prática, meu amigo, falta dinheiro. Sim. E como buscar dinheiro? Só por isso que eu citei o exemplo das cidades que têm 2 times. Ah, mas Ribeirão Preto tem. O Botafogo sempre acima do Comercial e Ribeirão Preto é a Califórnia brasileira, né? Ah, mas Santos também tem. Tem. Santos tem 500 mil habitantes. E Santos tem o Santos Futebol Clube, que a despeito de ser um time do litoral, é um time do Brasil inteiro. Santos tem mais torcedores. O Santos Futebol Clube tem bem mais torcedores na capital paulista do que em Santos, do que na Baixada. Né? E a Portuguesa Santista caminha com muita dificuldade. Só essa observação. Santos tem torcedores no mundo inteiro. Essa semana está lá em Santos um escocês. Um cidadão escocês veio da Escócia para cá com a camisa do Santos, todo feliz da vida, sorridente, andando lá no CT na Vila Belmiro, tirando fotos com os jogadores lá. Então, a condição do Santos é uma condição diferente, né? É um clube médio com status de grande. É um clube médio. Santos é o clube médio. O Santos é o clube com status de grande. É o clube brasileiro mais importante no mundo. É o mais importante no mundo. Né? A despeito do São Paulo ter 3 títulos mundiais e 3 títulos de Libertadores, o Santos tem um mundial a menos, mas é o mais importante do mundo. E é um time que, horas bolas, né? Revelou para o mundo Pelé, anos depois, né? Muitos anos depois, revelou Robinho e Diego, né? Alguns anos depois revelou Neymar e Ganso, né? E o Santos vive revelando grandes jogadores. Meu pai não gostava de futebol, mas meu pai sabia reproduzir o ataque do Santos. Meu pai nunca ligou para futebol, mas Dorival, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, meu pai sabia de cabeça. Então, são situações diferentes, não é, Ivan? Não são situações idênticas, né? Esse menino Rodrigo, que está despontando agora, por exemplo, não sabia. Ele começou no São Paulo. Os pais o tiraram de São Paulo e levaram para Santos. Por quê? Porque lá tem essa aura, né, do clube que revela e aproveita e dá oportunidade, né? Estava falando agora há pouco dessa questão de oportunidades no Brasil, comparando com aquele cidadão lá que, de repente, a prefeitura está tentando tirar de lá por algum motivo que a gente não sabe qual, cidadão lá, o verdureiro, né? O Brasil que é um país que não oferece oportunidades para ninguém, né? É um país de raras oportunidades, são raros os que têm oportunidades, por conta da desigualdade social, que você tem que cavocar a sua oportunidade. Você tem que pegar na unha a sua oportunidade. Ô Ivan, você dá esse tipo de notícia e eu paro para pensar. Nós já demos esse tipo de notícia no governo do Radish, né? Qual notícia? Do verdureiro que está sendo tirado do seu lugar. Eu não lembro. Nós demos. Só que não era verdureiro. Isso, no Radish teve o caso do pasteleiro. Do garapeiro lá. Garapeiro e pasteleiro. O seu João. Ali daquela praça Padre Landel de Moura. Foi o secretário. Aí foi a Secretaria do Meio Ambiente também. Foi. Agora foi bom você lembrar isso aí. Porque ele falou que foi o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente. Eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente é responsável pelas praças ou coisa parecida. E era o padre Alquermes, que era o secretário do Meio Ambiente, que tentou tirar o rapaz de lá, o garapeiro. E houve uma comoção social. Sim, houve o povo falou, que isso, deixa o cara trabalhar, pô. Mesma coisa que está acontecendo com esse cidadão agora. Igualzinho. Porque é isso que pensa o povo.
E aí, Ivan, o prefeito pode dizer, mas nós temos de cumprir a lei. E aí eu vou responder, eu também sou legalista, eu também sou cumpridor das leis. Mas, prefeito, alguém que ganha a eleição dizendo que vai ouvir as pessoas tem de ter, no mínimo, um pouquinho, viu, prefeito? Só um pouquinho de sensibilidade. Social. Ah, mas aí o garapeiro lá da Ponte Preta, da Rua Pedro Elias, daquela praça que fica no entorno, né? Esse garapeiro, ele ficou rico vendendo garapa e ele tá no lugar errado. Pô, Então, parabéns. então tem Ficou que... rico com trabalho, que coisa linda. Então tem que mudar ele de lugar, né? Agora, senhor verdureiro, fico imaginando qual é a idade desse senhor e a maneira que ele conseguiu ou consegue colocar comida em casa. E a prefeitura vai lá, num episódio de falta de sensibilidade idêntico ao episódio do governo Paulo Radich, fazer a mesma coisa. É a mesma secretaria, tudo mais, né? Pois é. O Botion que tem essa dificuldade, né? Ele se diz não político. E ele disse, quando ele formou o gabinete dele, que ele iria montar um secretariado de técnicos, né? E eu falei aqui naquela oportunidade, eu falei, olha, já ouvi muito essa conversa aí, nunca deu certo. Porque para exercer uma atividade política, você tem que ser político. Você tem que ter essa sabedoria do que é ser político. Secretariado de técnicos... Capacidade de ser político. Ele não mentiu totalmente, não é? Ele tem um técnico de basquete na Secretaria de Esportes. Uhum. Né? Não é isso? Tem. Secretariado de técnicos, ele tem um técnico de basquete. E, aliás, técnico vencedor, hein? Vencedor, jogador vencedor, técnico vencedor. Campeão com times masculinos e femininos, técnico de seleção brasileira feminina, mas sobre técnicos ele tem. Na saúde tem técnico? Na secretaria? Tem. O Alexandre Ferrari, por exemplo. Eu me refiro a secretário. Tem técnico? Não. Aí não. Nem técnico, nem político. Ou é político? Não sei. Nem técnico, nem político. Nem técnico, nem financista. político. Complicado. Mas o prefeito não tem pressa de mudar. Está sem pressa nenhuma de mudar. Agora, Ivan, o repertório é o mesmo. O mesmo repertório do governo Paulo Radich é o repertório do governo do Mário Botion. E aí, quando o prefeito reclama de percepção, ele tem de entender que a percepção só é ruim porque o governo é efetivamente ruim. É duro entender o comportamento do povo, Ivan. Porque tem gente que defende o guarda que usou o carro da corporação para levar a filha na escola várias vezes. Aliás, sobre isso o prefeito não se manifestou. Sobre essa vergonha, o prefeito não se manifestou. Ninguém sabe, ninguém viu onde estava o prefeito neste momento em que deveria. Deu na Globo. Aliás, na Globo, na Educadora de Limeira e na Gazeta de Limeira. Em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar. Para os outros veículos, esse episódio não aconteceu. Que coisa! Esse episódio não aconteceu. Só aconteceu para a Globo, para a Gazeta de Limeira e para a Educadora de Limeira. E o prefeito não se manifestou. Mas nesse caso, Ivan, tem gente que defende o guarda. Vai entender o porquê. Eu entendo. Né? Vai entender o porquê. Eu até entendo. O Brasil está numa draga desgraçada, né? Uma roubalheira sem precedentes. Vou usar a sua régua agora. E aí o cara olha e fala assim, o que tem? O guarda... Coitado. A filha estava atrasada para a escola. Aí vem o secretário da Segurança. Não sei se você ouviu a entrevista do secretário da Segurança para o Educador a meio-dia. Sabe o que disse o secretário da Segurança, Ivan? O quê? Temos que cuidar dessa garota. Essa criança, filha do guarda, pode sofrer bullying. Nós temos de protegê-la. Caramba! Quem falou isso? O secretário Chiquinho. Você está brincando.
Nós temos de proteger essa criança. Coitada, é uma criança que foi exposta. O secretário municipal da Segurança Pública dando esse tipo de declaração. Está gravado. Porque, infelizmente, tem quem concorde com ele. Não tem nada demais. Um guarda usar a viatura, parar na faixa de pedestres com o giroflex ligado, em cima da hora, atrapalhando o trânsito, desce, pega a filha pela mão e leva para ele. Não tem nada demais. Aliás, não fez isso só um dia, fez isso vários dias. Não tem nada demais. Então está liberado na prefeitura. Quem não quiser tem nada usar, demais. Quem quiser usar um carro pode público para fins particulares, pode estar liberado na prefeitura. Pode. Então tá bom. Pode. Né? E por que carros públicos, esse rigor com carros públicos, e por que esse rigor com o verdureiro? Carros públicos à disposição de políticos, parentes de políticos, de funcionários da prefeitura, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pode liberar, Botion. Pode liberar. De acordo com a lógica de raciocínio do seu secretário e de acordo com a lógica de raciocínio de parte das pessoas, felizmente não é da maioria das pessoas, não tem problema nenhum. Um guarda municipal, no horário de serviço, com um carro que é da corporação, parar na faixa de pedestre com o giroflex ligado, levando a filha para a escola. Para o secretário não tem problema e para uma parte da população não tem problema. Porque as pessoas dizem, e dizem pra gente, inclusive, vá procurar ruas esburacadas. Nós mostramos todos os dias ruas esburacadas. Vá procurar áreas com mato alto. Nós mostramos todos os dias áreas com mato alto. Vá procurar postes com lâmpadas queimadas. Nós mostramos. Vá procurar sujeira nas ruas. Nós mostramos. As pessoas dizem assim, Ivan, não todas. Vocês não têm nada para fazer? É o povo, né? Quer dizer, uma parte do povo. Vocês não têm nada para fazer? Coitado desse guarda. Vai mostrar bandido sendo preso? Nós mostramos. Vai mostrar a falta de remédio? Nós mostramos. Vai mostrar as filas na rede pública de saúde? Nós mostramos. E agora esse senhor, que só quer trabalhar, é atrapalhado pela Prefeitura de Limeira por um prefeito que foi eleito dizendo que iria ouvir as pessoas. Se há uma liberalidade para o uso de carro público para fins particulares, o mesmo deveria valer para o cidadão que está tentando trabalhar, não é? Devia haver uma liberalidade para ele também, não devia? Deixa o cidadão trabalhar aí, que tem? Qual o problema? Mas ele não pagou a taxa tal. Oriente o cara, né? Ou você não Porque o cara fica desesperado. Você não nesse momento, né? Paga a taxa aí. Ele fica desesperado com a possibilidade de ser mais um dos 13 milhões de desempregados desse país. No governo do Pedrinho Quil teve uma iniciativa que eu não sei que fim levou aquilo, se aquilo foi adiante, se aquilo não foi adiante, por que motivo que não foi adiante. Mas houve no governo do Pedrinho Quil, foi um dos motes de campanha dele, inclusive, e eu sei que depois da campanha houve uma tentativa de fazer a coisa andar, que era a de atrair as empresas da cidade para encontros onde se eram apontadas maneiras de facilitação do sujeito da empresa aqui de cidade participar das licitações da prefeitura. Porque dizia o Pedrinho, a prefeitura é a maior compradora aqui da cidade de Limeira, e deve ser verdade isso. É o maior empregador do município, né? O maior empregador do município, deve ser o maior comprador aqui do município também. E, por exemplo, eu estava vendo aqui na página do Facebook da educadora, aquela denúncia de crianças sendo alimentadas com pão com mortadela, né? Na merenda escolar. Que é algo semelhante ao que aconteceu no governo do Silvio Félix, não é igual. É semelhante, nós estamos apurando para melhor informar. No governo do Silvio Félix foi pão com presunto e queijo. Isso. Uma fatia de presunto, uma fatia de queijo. E agora também no Paulo Radiche, aquele lá no postinho da SECAP, no centro comunitário da SECAP, que serviram pão com margarina para as crianças lá, muito embora o prefeito tenha se demonstrado insatisfeito com a matéria da educadora, da Ana Paula. Aliás, foi a Ana Paula que fez a matéria, mas uma matéria absolutamente verdadeira, correta. Não, agora já no governo Botion, né? Foi quando ele trouxe a caixa de papelão com os pães e os frios aqui, né? Então, de novo, se estão servindo pão com mortadela, melhorou em relação às crianças do centro comunitário da SECAP que receberam pão com margarina. Então, se está recebendo pão com mortadela agora, até deu uma melhoradinha. Mas, enfim,
enfim, houve lá no governo do Pedrinho uma tentativa de se atrair as empresas de Limeira, porque essa empresa que fornece merenda aqui para carne para merenda escolar de Limeira é uma empresa de fora. Não é de Limeira. A merenda era terceirizada, agora ela voltou a ser... Agora não, né? Já com o Zovico voltou a ser municipalizada. Né? E ela abocanhou um contrato de 10 milhões de reais para fornecer carne para a merenda escolar de Limeira, essa empresa que é de fora. No governo Pedrinho houve uma tentativa de se trazer as empresas de Limeira para disputar as licitações, para facilitar o acesso para as empresas de Limeira na participação da licitação. Não sei que fim levou isso. Mas também nunca mais se falou nisso aqui em Limeira, ninguém teve essa iniciativa mais, uma iniciativa nesse sentido, né, com essa proposta, né, de fazer com que empresas de Limeira participem e ganhem essas concorrências. Eu sei que você não pode dirigir a licitação jamais, porque aí você está até cometendo um crime, né, de improbidade administrativa. Mas facilitar a participação das empresas limeirenses, orientar como participar de licitação, por exemplo. Tem muito empresário que não sabe nem como é que faz isso. Ah, mas como é que eu faço para participar de uma licitação? Tem cara que não sabe. E ele tem potencial para participar. A prefeitura poderia ser uma facilitadora nesse caso, né? Não uma encaminhadora, mas uma facilitadora. Você sabe de alguma iniciativa assim? Não, nenhuma. Não sei. Então é tudo meio que ao Deus dará, viu, Caio Bortolã? Mas nós vamos levantar essa denúncia que foi feita pelo vereador Cleiton Silva. Agora, esse negócio aí de gente criticar... E vamos falar dela no programa Educadora Meio Dia. Esse negócio de gente criticar, quando a educadora mostrou o problema e tem gente que critica, também no caso das críticas aí na área que nós fizemos na área da saúde, com essa entrevista que o prefeito deu para a Renata Reis lá na Gazeta, que eu estava explicando hoje, a pesquisa está correta, né? Demorou para eu entender, para cair a ficha, mas eu entendi. O resultado da pesquisa está correto. Errado está o Mário Botion, que não soube explicar, né, a finalidade dessa pesquisa, como ela foi feita. Ele que criou toda essa confusão aí. O que eu estava dizendo é que o prefeito Mário Botion, também nessa oportunidade nós sofremos críticas. Teve gente que criticou, né, a postura crítica da educadora. Poxa vida, ficam falando aí, fala mal do prefeito. Tem gente que não comparece nos exames marcados. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Gente. Um erro não justifica o outro, né? Exatamente, é bem isso. Um erro não justifica o outro. Ora, e outra coisa, esse negócio de as pessoas não comparecerem nos exames, nas consultas que são marcadas, por que isso acontece? Porque o sujeito vai buscar uma consulta na prefeitura, no SUS, leva 3 meses, 4 meses para ser chamado. Ele está com um problema de saúde, ele quer resolver isso rápido. Ivan, nós podemos passar também por questionamentos, não há problema nenhum, em que o nosso trabalho receba questionamentos. Mas eu quero, e sou muito claro e muito objetivo, jornalismo é crítica, jornalismo é oposição. A empresa jornalística que não for crítica, que não fizer oposição, desconfie dela. Jornalismo é oposição. Primeiro aspecto. E quem fala coisas do tipo, vocês não têm coisa para fazer? Vamos procurar coisa para fazer? É porque não ouve a educadora, ou porque não nos segue nas redes sociais, ou porque não nos ouve ver. Porque quem nos ouve ver, quem nos segue nas redes sociais, quem ouve apenas a programação, sabe que nós apontamos o dedo para os políticos, porque nós não temos alinhamento com os políticos, nós temos alinhamento com o povo. Mas tem veículo que tem alinhamento com o prefeito. Tem, problema deles. Não é o problema nosso, o problema é deles. Eles optaram por ter alinhamento com o prefeito. Respeito. Nós optamos pelo alinhamento com a população. É uma questão. Cada um opta pelo que quiser optar. Agora, jornalismo é, sobretudo, crítica. É oposição. É o que os vereadores têm de ser. O jornalismo é fiscalizador. O jornalismo cobra. O jornalismo põe o dedo na ferida. Senão não faz sentido. Senão a gente faz programas musicais, Ivan. No seu horário você toca música, no meu horário eu toco música, nos outros horários nós tocamos música e pronto.
Né? Nós fazemos só entretenimento, nós não informamos nem prestamos serviço. Sobre essa coisa de você se alinhar ou não a um governo, aqui no Brasil não há essa atitude, essa postura, né? Como há nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, é comum os veículos de comunicação, nas eleições municipais, nas eleições nacionais, inclusive nas eleições municipais, por exemplo, ou nas eleições estaduais, ou nas eleições municipais para prefeito de uma cidade, tem lá um jornal de uma cidade, né? E tem lá os candidatos à prefeitura daquela cidade. É comum um determinado jornal dizer assim, em editorial, o nosso jornal apoia as propostas do candidato tal, né? Nós nos alinhamos a essas propostas, são as propostas que nós defendemos. Sim. E tal. Então nós apoiamos esse candidato com as suas propostas. Isso é comum nos Estados Unidos. Jornais, rádios, emissoras de televisão. E isso é legal, porque não é só você apoiar por apoiar, dizer, olha, nós apoiamos as propostas. E depois você arcar com as consequências. Né? Se o cara fizer um mau governo, se o cara não cumprir as promessas que ele fez de campanha, os compromissos que ele assumiu de campanha, depois o veículo de comunicação assume também as consequências. Tem que fazer o meia-culpa também. Tem que fazer o meia-culpa depois também. Agora, aqui no Brasil, infelizmente, lamentavelmente, isso é feito de maneira... velada. Ninguém declara a posição. O veículo não assume. Né? Não assume que ele está apoiando, né? Nós aqui, pelo menos, nós não estamos apoiando ninguém, nós estamos fazendo crítica. Está claro. Embora nós saibamos que a Carta Capital, por exemplo, é um veículo da esquerda e a Jovem Pan é um veículo da direita, por exemplo. Você citou a Carta Capital? A Carta Capital do Mino Carta, que é amigo do Lula. Acabou, quem publicou o livro do Lula agora foi o Mino Carta. Então, o Mino Carta é amigo do Lula há sei lá quantos anos. O Mino Carta, a revista Carta Capital... apoia explicitamente e diz isso, coloca lá no editorial, nós estamos apoiando o governo Lula, o governo do PT, parará. Tá errado? Não, tá certo. Você tem que dizer para o seu leitor, porque o seu leitor vai ler a revista sabendo que você está apoiando o PT. Sem dúvida. Tô lendo uma revista de um cara que apoia o PT. Tá sabendo? Não é assim, né? Eu não vou falar nada, mas eu apoio o PT, fico fazendo uma baita campanha para o PT, mas não falo nada. Tem que falar. Mas nós não fazemos isso veladamente. Digo nós, a educadora não faz isso veladamente. A educadora é oposição. Oposição burra, sistemática, não. É oposição. É diferente ser oposição e ser oposição sistemática ou oposição burra. A educadora é oposição. Ponto. Está muito claro. Por quê? Porque nós preferimos o alinhamento com o povo ao alinhamento com os poderosos. É só uma decisão estratégica, é uma decisão interna, nós preferimos o alinhamento com o povo e não o alinhamento com os ricos, com os poderosos. Nós temos um outro alinhamento. O que significa, olhando... Sem crítica ou julgamento a quem faça o contrário. Nós fazemos isso. Olhando de um outro ponto de vista, o que significa o seguinte, que nós somos situação também. Uma situação alinhada com o povo. Com o povo. Se amanhã o povo disser assim, não, o governo Mário Botion está ótimo, não tem o que reclamar. Nós vamos reproduzir isso aqui. Eu vou ficar falando mal do governo Mário Botion se não tem motivo para falar mal? Agora, as nossas opiniões são calcadas numa moral, né, que deveria ser a moral de todos. Agente público não pode pegar o carro que não pertence a ele para levar a filha na escola. Como não poderia ser usado o carro da prefeitura ou o carro da Guarda Civil para levar parente de político de um lado para outro. É um mal menor, diante de toda a gravidade que nós estamos vendo aí no Brasil, é um mal menor, não tenha dúvida, é um mal menor, mas continua sendo mal. Continua sendo errado. Né? Então, o apontamento é nesse sentido. De vez em quando me incomoda um pouco não ser criticado. Naturalmente que tem as pessoas que amam de paixão o prefeito. Sim. Tem aquelas que já se arrependeram do voto e declaram. Tem aquelas que se arrependeram do voto, mas têm vergonha de declarar. Que quebraram a cara, mas têm vergonha de declarar. E tem aquelas que defendem, como, por exemplo, é muito cedo para cobrar o prefeito. Quando é que essas pessoas querem que a gente cobre o prefeito? Quando ele completar o mandato dele? Como fazem os comentaristas de futebol? A gente comenta o jogo depois do jogo? É isso? É isso que as pessoas querem? Né?
Essas pessoas que aceitavam que nós cobrássemos o Paulo Radich com 6 meses de governo, não aceitam que nós cobremos o Mário Botion com quase 1 ano e meio. Opa, pera lá. A cobrança é diária. Nós não temos de esperar o mandato terminar para depois elogiar ou criticar. A cobrança é diária. E aqueles desavisados que dizem que a gente não vai atrás de coisas mais importantes, nós vamos atrás de tudo que é importante. Todo dia. Do mato alto, da cidade suja, dos buracos, do asfalto no Rubi esfarelando, dos problemas com a merenda apontados hoje, que nós vamos levantar o que de fato houve, com a falta de remédio, com as filas, com a falta de secretário da saúde, com o fato de Limeira ter perdido a TV Cultura, com o fato de Limeira estar enfiada num imbróglio de quase impossível solução, que é o transporte coletivo sob intervenção, vai completar agora 1 ano. Intervenção é uma coisa que tem que demorar dias. A intervenção em Limeira já vai completar 1 ano e vai durar muito mais do que 1 ano. É uma intervenção sine die para acabar. Ela vai seguir, né? E da mesma forma que nós vamos falar daqui a pouco, Ivan, no Educador a Meio-Dia, do laço que o prefeito de Cordeirópolis deu no prefeito de Limeira. Ah, é? É? Deu um tomé? Não deu um tomé, mas deu um laço. Deu um nó tático no prefeito de Limeira. Nó tático é bonito, hein? Um nó tático. Nó tático é bonito. Aí reuniram-se ontem o prefeito de Cordeirópolis e o prefeito de Limeira para anunciar na prefeitura de Limeira que vai ser construída uma alça em Cordeirópolis e uma rotatória em Cordeirópolis, com o dinheiro da rodovia. E que vão fazer um estudo para conseguir parceiros para privatizar a rodovia, se for viável. Não é viável, não há viabilidade. E depois duplicar a rodovia. Porque no governo Paulo Radich, o facebookeiro que hoje está empregado, cargo comissionado da prefeitura, reclamava da Limeira Cordeirópolis como sendo a rodovia da morte. Minha gente, na Limeira Cordeirópolis desgraçadamente há mortes. Houve mortes ao longo do tempo. Mas se você fizer um levantamento estatístico, morre uma pessoa mais ou menos a cada 5 anos na Limeira Cordeirópolis. Faça essa comparação com a Bandeirantes ou com a Anhanguera ou com a Washington Luiz. Infelizmente, alguém vai morrer em algum momento. Você acha que é inviável uma parceria público-privada aí nessa rodovia? Acho. Uma rodovia muito curta, com um tráfego de poucos veículos. Acho inviável. Porque o investimento, Ivan, só se justifica com pedágio. Qual é o valor que vai ser cobrado do pedágio de uma Limeira Cordeirópolis duplicada? É uma questão econômica, Ivan. Tem de fazer conta. Essa gente não faz conta. Quanto vai ter que custar o pedágio para a empresa privada que investiu na duplicação? Eu não sei quanto eles arrecadam. Eles arrecadaram uma era fortuna. Desde que instalaram o pedágio. Era em torno de 5 milhões. Eles arrecadaram uma fortuna. Era em torno de 5 milhões. Bom, eu não tenho esse número. Em torno de 5 milhões ano. 5 milhões ano? Então é viável, pô. Isso em longo prazo. Não, e a rodovia não custa nada para manter? E a praça de pedágio não custa nada? Mas sobra dinheiro pra caramba. Ivan, o que custa? Quanto custa aquela praça de pedágio? O dinheiro é dividido, né? Não, vai ser dividido. O dinheiro hoje vem todo para Limeira. Mas a rodovia, um bom pedaço dela é em Cordeirópolis. Sim. E aí a briga do prefeito Adnan, briga que ele ganhou do prefeito Mário Botion. Esse dinheiro do pedágio, os prefeitos de Limeira usavam para o tapa-buraco, inclusive aqui na cidade. Sim, eles usavam... Inclusive no anel viário. Eles usavam para qualquer coisa. Não, para qualquer coisa não. Qualquer coisa. Para obras viárias, Ivan. O caminhão desvia do pedágio... Olha só que absurdo. O caminhão desvia do pedágio da Anhanguera, aí o caminhão vem destruir o asfalto do anel viário. E o dinheiro do pedágio da Limeira Cordeirópolis, que é mais barato, é usado para tapar o buraco que o caminhão fez aqui em Limeira. Porque o caminhão é proibido de circular no anel viário, mas ninguém fiscaliza. Você tem o texto da lei que criou o pedágio? Não, o texto da lei eu não tenho, mas a lei... E as alterações? A lei é de 97. Então, a lei é do Pedrinho Kiel, da época do Pedrinho Kiel. Na época do Pedrinho Kiel, dizia a lei que o dinheiro do pedágio arrecadado ali era para manutenção da estrada. Sim. Aí houve alterações, eu não sei quem foi que fez, em que governo que foi, mas houve alterações para que esse dinheiro pudesse ser usado aqui no município e outras coisas também. Então eles desviaram o propósito inicial
De todo modo, do coisa lá. quando falam de PPP, Uns falam de 5 parceria milhões. público-privado. Eu não sei se esse valor de 5 milhões refere-se ao mês ou ao ano. Então, eu acho que esse valor aí, pô, dá para fazer uma parceria público-privada, assim, 30 anos aí, eu acho que uma empresa pegaria isso para duplicar, dá para duplicar tranquilo. Não, Ivan, 5 milhões de faturamento, não 5 milhões de lucro. Tá, de faturamento, tá, mas, pô, qual é o gasto que tem hoje lá? É a mesma coisa a Limeira Piracicaba aqui, esses caras que pegaram... mas pra alguém esses duplicar... caras que pegaram a Limeira Piracicaba prontinha, amigo. Pô, esses caras pegaram a Limeira Piracicaba pronta. Ivan, O governo do estado, o governo do seu Mário Covas entregou a Limeira Piracicaba prontinha, duplicadinha, prontinha para intervir. Vamos nos botou um ater- pedágio em cima e só começou a ganhar Vamos nos dinheiro. ater à rodovia Limeira-Corderópolis, que é uma vicinal. Tá. Alguma concessionária que manifeste interesse, eu acho que nenhuma vai manifestar naquela estrada, porque passa pouco carro e arrecada pouco, vai ter de fazer obras enormes para duplicar aquela rodovia. Tudo, mas tudo Ivan, dentro do prazo. não é só a obra, Ivan, é a desapropriação. Tá, mas Né? tudo A tudo concessionária dentro vai do ter que prazo. comprar áreas, vai ter que investir no asfalto. Isso custa milhões, isso demora tempo, Ivan. Sim, mas ninguém faz um negócio desse sem estudar a viabilidade econômica. Não é viável, porque o estudo vai apontar Fazer isso. um estudo para O isso. estudo vai apontar isso, Mas Ivan. quem devia fazer esse estudo? Quem devia fazer esse estudo é as próprias prefeituras. Não, senhor. Elas deveriam falar, Quem faz? a viabilidade econômica do projeto Não, está aqui. eu estou, inclusive, aqui nesse papel, eu tenho toda a explicação do que é para ser feito. Eles propuseram, o prefeito de Corderópolis e o prefeito de Limeira, um estudo a partir dos municípios. Mas isso não é feito assim. Existe algo chamado manifestação do interesse privado, que é a MIP. Manifestação do interesse privado surge da empresa que manifesta o desejo de assumir a estrada. E aí tem o procedimento de manifestação de interesse. Aí a administração pública, está aqui no texto, planta a semente para que interessados possam apresentar projetos. Ela planta a semente, ela não faz estudo de viabilidade. Ela coloca, olha, nós temos uma rodovia, queremos conceder. Tem alguém que se interessa? Aí a MIP parte do interessado. O interessado é que faz o estudo, não é o poder público. Mas muito bem, eu estou cravando aqui que é uma situação quase impossível de resolver, porque se você tiver um terreno às margens da Limeira Corderópolis, você vai vender caro, Ivan. Mas então esquece. Você não vai querer vender. Então esquece, porque se a iniciativa privada não faz, porque é inviável economicamente... O poder público também não vai fazer. O poder público não deve fazer. Ora. Certo? Então E a esquece. justificativa vai se calcar no fato de que morre gente na Limeira Corderópolis, morre. Dizer isso para uma família que perdeu um ente querido lá pode soar muito mal, mas morre pouca gente. São acidentes com mortes registrados a cada 5, 6 anos. Se você comparar com o que morre na SP-147, é verdade. Ah, não deveria morrer ninguém. Eu concordo. E a Eu SP-147 é concordo pedagiada. que não deveria morrer ninguém. Mas morre gente na Bandeirantes que tem 5 faixas. E a SP-147 é pedagiada. E morre gente lá. Morre. Não Mas estou muita dizendo gente. também que as pessoas só morram pela imprudência. Pode ser que o motorista durma ao volante numa noite, numa madrugada, por exemplo, ou que tenha um mal súbito, ou que seja imprudente mesmo. Mas pessoas morrem. Pessoas morrem na rodovia dos Bandeirantes, que tem 5, 6 faixas de cada lado, né? Infelizmente, há mortes na Limeira Corderópolis, mas não é isso que as pessoas propalam com o discurso eleitoreiro. Proporcionalmente, morrem bem menos pessoas do que em outras rodovias que circundam Limeira e Corderópolis, como Bandeirantes, Anhanguera e Washington Luiz. E essa será a argumentação dos políticos, para não botar a mão no dinheiro público para duplicar. Vão tentar uma parceria público-privada. E olha, fazendo conta, essa conta não fecha e aí acho bem pouco provável que alguma empresa se interesse. Mas é interessante isso, você falar isso, porque... Tem muita gente que estava na política, militando na política no governo do Paulo Radiche. Você lembra que fizeram uma CPI, que foram fazer investigação aqui? Tem político que participou daquela CPI que está aí até hoje. Né? E que agora está quieto. E no governo do Paulo Radiche chamava essa estrada de Estrada da Morte. Exatamente, exatamente. Certo? Mas mudou de lado de balcão, né? Aí quando muda do lado de balcão,
muda também o discurso. Passou pro lado de dentro do balcão, mudou a conversa, Isso, né? exatamente, Tá exatamente. Não, quem mais reclamava hoje está empregado no governo. A Sim. pessoa que mais reclamava, inclusive neste programa aqui, ligando para cá, batendo no Paulo Radich, discutindo com o Paulo Radich. Chamando a estrada de estrada da morte. Isso, hoje está empregado no governo do Estrada da Botião. morte, É. precisa ser duplicada. É. Agora é inviável. Ah, tá. Agora Entendi. nós vamos fazer um estudo para conseguir, quem sabe, uma parceria público-privada aí para o eventual concessionário duplicar essa rodovia, descartando, né, que não é só passar o asfalto lá. Tem que desapropriar um grande trecho de terra e os proprietários não vão querer vender. Aí começa aquela confusão de, olha, eu pago 1.000. Não, mas não vale 1.000, vale 10.000. Aí o que faz o governo? Tenta desapropriar. Aí começa um imbróglio jurídico, né? Porque o governo quer pagar 1.000, mas o dono da terra, com razão, eu vendo uma terra que me pertence pelo preço que eu quiser, né? Ainda que seja um preço que não seja o de mercado. Isso acontece, minha gente. Qual é o problema da Guilherme Dibner? Para encerrar esse longo colóquio. O problema da Guilherme Dibner é que há áreas para serem desapropriadas, áreas que pertencem a uma família, e cada membro da família pensa de um jeito. Um quer vender, o outro não quer vender. O outro quer vender por tanto. É por quer isso que não menos, outro quer resolvem. mais, É né? por isso que não resolvem. Mas para isso tem uma tal desapropriação. Desapropria. Tá bom, isso. Vamos quebrar o pau na Isso, justiça. desapropria e o quebra-pau vai para a justiça, demora anos para ser resolvido. Demora anos para ser resolvido. Por isso que é melhor chamar o pessoal não sai a pra fazer um duplicação. acordo. Ó, ou vamos fazer um acordo, eu vou desapropriar. Pois é, Ivan, mas a justiça tem as suas instâncias recursais. Mas o poder público é para isso. O poder Para que público- serve o poder do prefeito numa hora dessa? Chamar o pessoal e falar, gente, olha, tem um problema sério para a cidade aqui e a terra de vocês está no meio. Eu tenho um problema sério para resolver para a cidade e a terra de vocês está no meio. Vamos chegar a um acordo, porque senão eu vou desapropriar e aí vai para a justiça e seja o que Deus quiser. Não é tão simples assim, Ivan. É simples. Não é simples, É Ivan. O simples poder assim. público não é simples. O poder público É não é simples simples. A assim. pessoa não quer vender. Ela tem aquele Tá, imóvel, ela desapropria. quer R$10 pelo imóvel. A prefeitura quer dar R$1. Ou faz um acordo, Ela não ou quer. eu vou desapropriar. Tá bom, e aí nós vamos. vocês vão chorar na justiça. E aí nós vamos brigar na justiça e aí isso pode custar mais para o município do que o valor real da terra. Mas o prefeito... Não. A justiça vai trabalhar dentro de uma realidade de estatística. A justiça vai pedir... Como é que chama? Vai pedir... como é que chama esse negócio na hora de você estabelecer? Avaliação. Avaliação. A justiça vai pedir avaliação técnica. E aí, meu amigo, aí é valor de mercado e pronto, acabou. E o prefeito tem que tomar essa decisão. O prefeito tem que tomar essa decisão. Tem que ter... mas o cara... A não ser que seja assim, né? Mas o cara é meu amigo. A não ser que ele não tenha dinheiro em caixa também. O cara é meu amigo. Tem uma série de variantes, né? O cara é meu amigo. Não vou criar esse problema para ele, não. E aí a cidade vai se arrastando. Tem uma série de aspectos. Pode ser que não tenha dinheiro no caixa da prefeitura. Tem uma série de aspectos, Não, Ivan. dinheiro no caixa da prefeitura nunca vai ter, Não cara. é fácil. Dinheiro no caixa Não da é prefeitura fácil. nunca vai ter. Essa rodovia só vai ser concedida a partir do momento que uma empresa se interesse por ela, achando que dela pode tirar lucro. É isso. Agora, você calcula, passam por dia aqui, salvo engano, eu estou me confundindo com os números. Por isso que eu estou avisando antes que eu estou me confundindo com os números. Passam aqui 8.000 veículos por dia. Aí o cara da concessionária vai fazer o cálculo. 8.000 veículos por dia que pagam tanto de pedágio, isso dá tanto no fim do mês, mais os custos da operação, não é viável. Para ganhar isso, ou para não ganhar nada, não é viável. Por que é mais fácil conceder a Bandeirantes? Porque a Bandeirantes é gigantesca. As estradas que vão para o litoral, porque vão para o litoral, porque no final de ano descem 500.000 veículos para o litoral, ou a Anhanguera, porque é mais fácil, porque é uma das maiores rodovias do Brasil, a Washington Luiz da mesma forma, e por aí vai. A rodovia Dom Pedro da mesma forma, leva a Aparecida do Norte, que nós estamos agora, leva ao litoral. Agora a Limeira Corderópolis é complicada, não é essa conta não que a gente faz do português do empório, não é essa conta não. Não é essa conta que a gente faz, fatura 5. Então, fatura 5, deve sobrar 4. Sobrando 4, a rodovia para fazer custa 30 milhões. A gente faz com 6 meses do lucro, com 7 meses, 8 meses do lucro. A gente faz a rodovia. Não, tem as desapropriações. Ali na Limeira Corderópolis tem uma rocha imensa que tem que ser implodida. O pessoal não põe isso na ponta do lápis. Não é tão simples. Sabe por quê, Ivan? Se fosse simples, já estava feito. Ou faltou vontade política. Até amanhã. Um abraço, até mais.
É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Informar.